Uma dúvida muito comum de quem monta aí, um Hackintosh para usar no dia a dia, ou até mesmo quem tem um Mac Pro e quer fazer o upgrade da sua placa de vídeo, é saber se de fato ela é compatível aí com o macOS. E é isso que nós vamos ver exatamente neste vídeo aqui. Prazer, me chamo Gabriel Loquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo a proposta é te mostrar aí algumas considerações de placas de vídeo que são compatíveis, com o macOS ou com o mundo Apple, e quais são as mais recomendadas, quais são as menos recomendadas, ou até mesmo quais são aí totalmente incompatíveis com o mundo Apple. Começando pelas placas de vídeo da Nvidia, que são praticamente as melhores placas de vídeo que a gente tem hoje no mercado. Infelizmente elas são incompatíveis com o macOS. Então se você tem uma 3090 ou até mesmo uma 3080 Ti Motherfucker Edition, infelizmente ela não vai funcionar nem mesmo com reza braba e nem mesmo com qualquer tipo de driver, cache, extensão, patch, nem nada a mais. Infelizmente elas são aí completamente incompatíveis. Se você tem placas de vídeo aí da Nvidia um pouco mais antigas da série Maxwell, que são, por exemplo, GT710, GT730, essas placas aí já são compatíveis com o macOS, dependendo aí da variante que elas são. Quando eu falo variante, é porque infelizmente, ou felizmente, enfim, a Nvidia quando lançou essas placas, ela teve, por exemplo, a GT710, uma variante que é um determinado chip, e teve outra variante que é outro determinado chip. Então vão ser apenas algumas placas específicas da Nvidia que vão ser, compatíveis com o macOS. De qualquer forma, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde tem todas as especificações da documentação oficial do OpenCore, a qual inclusive eles documentam muito bem quais são essas placas de vídeo suportadas, quais não são suportadas, e também algumas dicas e sugestões sobre a utilização dessas placas no mundo Apple, e lá você consegue conferir, por exemplo, quais são os modelos compatíveis da Nvidia. Falando um pouco mais sobre a Nvidia, tem a série Pascal, como por exemplo a GTX 1080, 1080 Ti, ou até mesmo uma GTX 1050, 1050 Ti, que são placas um pouco mais novas, um pouco mais modernas, porém, contudo, entretanto, elas são compatíveis apenas com o High Sierra, ou até mesmo um sistema mais anterior, que é o Sierra, que vem aí antecedente, no caso, ao High Sierra, que já é um sistema um pouco mais velhinho, aí, que acredito eu que deva ser de 2014, 2015, não lembro exatamente quais são as datas desses sistemas, mas, por exemplo, desde o High Sierra, que é o último sistema compatível com essas placas, da série Pascal da Nvidia. Já tivemos o lançamento do Mojave, do Catalina, tivemos o lançamento do Big Sur, que é o atual sistema que é liberado para o grande público na data atual aí, e também tem agora praticamente na porta do gol aí o macOS Monterey, que deve ser liberado muito provavelmente ainda nesse mês de outubro aí de 2021. Então, quando a gente fala sobre placas de vídeo compatíveis da Nvidia, são somente algumas exceções, e por via de regra geral, caso você esteja montando um Hackintosh e esteja ainda adquirindo essas peças, a dica é: fuja completamente das placas da Nvidia, independente se elas são ainda compatíveis com o Big Sur ou não são. Algumas raras exceções que eu vou recomendar de fato a utilização dessas placas, até mesmo por questão de preço para adquirir nos dias atuais, é caso você seja um desenvolvedor, no qual você não vai demandar aí o uso agressivo da placa GPU, na placa de vídeo, vai precisar mais a questão de memória, a questão aí de disco, um SSD muito bom, ou até mesmo aí um processador um pouco mais forte. Mas o processamento de GPU, para quem desenvolve ou utiliza, por exemplo, o computador para fazer uma navegação na web, edição de texto, desenvolvimento de sites, não vai ter aí uma demanda muito grande para a GPU, e essas placas aí elas podem ser completamente passíveis do seu uso e serem até mesmo recomendadas dado o custo dela. Hoje a gente tem uma Nvidia que é a GT710, uma determinada variante, que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo porque eu não lembro tudo de cabeça, apesar de eu ter um cabeção gigante. Ela custa aproximadamente aí uns R$300. Então, se você está montando um Hackintosh, quer colocar uma placa de vídeo custo-benefício para desenvolvimento, para navegar na web, esse tipo de coisa, ela vai te atender sem problema algum. A única exceção dela é de fato a parte de renderização, a parte de edição gráfica, que ela não vai ser aí a melhor placa, talvez ela vai ficar comparada aí uma placa integrada da Intel. Nunca fiz de fato esse teste, mas uma outra observação importante cabe para você, caso você seja desenvolvedor. Para o mundo Apple, a gente precisa utilizar aí o Xcode. Se você desenvolve aplicativos para iOS, ou aplicativos para iPad, para Watch ou para o ecossistema da Apple. Se você faz esse tipo de desenvolvimento, até onde eu compreendo, você tem que ter o Xcode mais atualizado possível para conseguir publicar aí na loja da Apple. E para você ter de fato o Xcode mais atualizado possível, é somente a partir aí do Big Sur. Você não consegue nem mesmo ter uma versão do Xcode completamente atualizada dentro do Catalina, que é a
última versão aí que teve estável e liberada para o público antes do atual sistema que a gente tem hoje, né, o Big Sur. Corte porque passou aquela moto maldita fazendo continuando. De qualquer forma, se você é um desenvolvedor e é um desenvolvedor para o mundo Apple, fuja também dessas placas da Nvidia, porque ao momento que o macOS Monterey for lançado, muito provavelmente você vai ser aí obrigado a migrar para o Xcode dentro do Monterey e ele já não é mais compatível com nenhuma placa aí da Nvidia. E se falando em Nvidia, a gente encerra praticamente por aqui esse assunto e o próximo item vai ser justamente as placas de vídeo mais recomendadas e funcionais nativamente com o nosso queridinho macOS, seja ele um Hackintosh ou até mesmo um Mac Pro, por que não, certo? Placas de vídeo da AMD são as mais aí recomendadas para utilização se você está montando um Hackintosh ou se você já tem um Hackintosh e é um felizardo dono de uma RX 560, por exemplo, ou uma RX 580, uma RX 5500 XT, ou até mesmo, quem sabe, essas mais novas, a Big Navi 2, que é a RX 6800, 6800 XT, ou até mesmo o topo do topo do topo, que é uma 6900 XT, elas são aí completamente compatíveis com o macOS, sem necessitar de patch, sem necessitar de casts, sem necessitar de nada. Apenas de uma EFI, claro, funcional para o seu Hackintosh, caso isso você não vai ter um Hackintosh, talvez você tenha aí um Mac Pro, e nesse Mac Pro você também pode fazer o upgrade dessas placas aí, colocando essas placas um pouco mais poderosas da linha da AMD. Sobre placas um pouco mais antigas da AMD, a série aí R7, R9 também são compatíveis. Além da série R7 e R9 tem umas um pouco mais antigas, que são as HD 7000 e 8000, que também vão ser compatíveis aí e estão dentro do pacote de placas modernas e compatíveis, né, com o macOS. E nós vamos ter também as placas aí consideradas Legacy, que são placas um pouco bem mais antigas, que muito provavelmente você não vai encontrar aí nos dias de hoje para adquirir aí para fazer, né, a instalação do seu Hackintosh, caso você esteja montando uma, e elas vão ser funcionais somente se você tiver, por exemplo, um hardware legado, jogado num canto, ou até mesmo se você utiliza esse hardware hoje em dia, porque é completamente possível, dependendo das atividades que você faz, às vezes uma navegação na web, assistir um vídeo, curtir uma música, escrever um e-mail, esses hardwares ainda são completamente possíveis, né, de serem utilizados, e essas placas Legacy também são aí compatíveis com o macOS. De qualquer forma, como a lista é muito grande, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tanto separado por Nvidia, quanto as séries da AMD, que são, né, compatíveis com o macOS. E minhas considerações são essas: se hoje, nos dias atuais, você quer montar um Hackintosh ou até mesmo fazer um upgrade do seu Mac Pro atual, seja ele um Mac Pro de 2012, que são aqueles Mac Pros um pouco maiores, excluindo os Mac Pros cilíndricos, que são as latinhas de lixo que a gente dá uma butucada de cinzeiro de vez em quando, e considerando, por exemplo, os últimos Mac Pros, esses que custam aí 2 rins, uma perna e umas 3 costelas, talvez mais um braço, e esses aí também, né, são possíveis de fazer o upgrade, e as placas mais recomendadas vão ser aí da AMD. Para esses Macs Pro ou até mesmo o seu Hackintosh, eu vou recomendar para você aí placas de vídeo da RX 560 para cima. Contudo, entretanto, as RX 550, se ela for uma Polaris, ela vai ser compatível com o macOS nativamente, mas em grande maioria, os de modelo RX 550, elas são do chip Lexa. Infelizmente, ele não é compatível com o macOS. Por isso que elas não estão aí, às vezes, documentadas que são compatíveis ou tudo mais. Então, por via de regra geral, as RX 560 em diante, elas são compatíveis, porém, como tudo, existem exceções nesse mundo. As placas de vídeo RX 6700, 6600, acho que foi agora recentemente lançada, elas não são compatíveis com o macOS. Então, por exemplo, se você tem uma placa de vídeo da série 6000 da AMD, somente a 6800 para cima que vai ser compatível. Se você tem uma placa de vídeo da série RX 5000, todos os modelos, para nossa alegria, são compatíveis. Se você tem uma RX da série 500 ou da série 400, excluindo a RX 550, elas também serão compatíveis aí com o nosso setup. Se você tem uma R7, uma R9, também são placas compatíveis. Entretanto, se você tem aí uma R5, infelizmente elas não são muito documentadas, e somente tirando a prova real, somente testando elas, a gente vai saber se elas são aí de fato compatíveis com o macOS. E cansei de falar, parece pouco ou parece bastante, não sei se você curte me ver falar. Eu acho que às vezes eu fico uma expressão muito braba, mas eu não sou. Só tem um probleminha de
de visão que eu fico às vezes fazendo assim, e daí às vezes eu fico com cara de bravo. Mas faz parte aí do conteúdo, esse tipo de coisa. Eu tento dar umas risadas de vez em quando e dar uma descontraída. Mas a princípio é isso. Essas são as minhas considerações sobre, né, essas placas de vídeo. Eu lembrei de mais um item importante aí sobre as placas de vídeo aí, RX. As RX da série 500 e da série 400, apesar de elas serem muito bem indicadas para o Hackintosh ou até mesmo para o Mac Pro, a gente recomenda que vocês fujam completamente das marcas XFX, PowerColor, VisionTek ou HIS. Essas placas elas são também, né, compatíveis com o macOS, contudo, porém, entretanto, infelizmente, às vezes elas possuem BIOS que elas não são aí completamente possíveis de fazerem ali a conexão com o macOS, tornando essas placas aí incompatíveis. Tem solução para isso? Tem. É fazer justamente o flash da VBIOS dessas placas. Contudo, entretanto, se você faz um flash numa placa dessa, atualiza ali a VBIOS dela e tudo mais, e você acaba fazendo esse processo de forma errônea, e infelizmente você acaba matando a placa, então talvez não vale a pena aí você correr esse risco de atualizar ou mexer nessas VBIOS, a não ser que você tenha essa placa, você precisa fazer o funcionamento e você tenha certeza do que você está fazendo. Ou até mesmo, caso você não tenha certeza, mas você possa perder essa placa, que bom, aí você faz um teste, atualiza a VBIOS dela e vê se o negócio funciona. Mas essas questões aí da VBIOS e tudo mais são um dos fixes, né, uma das correções que existem para essas placas quando elas não são suportadas no macOS e elas são dessas marcas, porém elas não são, né, recomendadas justamente porque pode transformar a sua placa em um peso de papel. E isso a gente não quer, ainda mais nos dias de hoje que qualquer GPU tá valendo ouro. Por último dos últimos, as placas de vídeo da Intel são integradas ao processador e não essas placas de vídeo da Intel que estão sendo rumorizadas ou até que já saíram alguns vídeos, algumas coisas. Não sou muito por dentro dessa parte dessas placas de vídeo da Intel, mas elas não serão aí suportadas. Somente as placas de vídeo integradas, as conhecidas como iGPU ou iGPU, vai de como você quiser pronunciar essas placas, mas são as placas integradas. Então, se você tem, por exemplo, um processador a partir da terceira geração, que é o Ivy Bridge em diante, todas as placas ali integradas elas vão ser compatíveis com o macOS. E se você tem, né, esses processadores que possuem as placas integradas e a sua placa-mãe tem a saída DVI, tem a saída DisplayPort ou até mesmo uma saída VGA, que são aquelas um pouco mais antigas, você consegue utilizar seu Hackintosh aí sem utilizar placas gráficas dedicadas e, né, externas ali, um pouco mais caras até. E caso então você queira montar, por exemplo, um Hackintosh ou você tenha um processador aí de terceira geração em diante, queira fazer, né, a instalação e o uso do Hackintosh e não tem uma placa de vídeo dedicada e compatível com o macOS, você pode sim, né, utilizar essas placas integradas da Intel, afinal de contas elas são totalmente compatíveis com o macOS. E apesar de serem compatíveis, elas também têm as suas regras de compatibilidade de acordo com a versão do sistema operacional que você está utilizando, e como essa lista de regra é um pouco também vasta, ela vai ficar junto no material que eu vou deixar aí na descrição. E chegamos ao fim, cansei de falar, teve alguns cortes no meio do vídeo, espero que vocês não se importem e que o conteúdo tenha sido de grande valia e tenha tirado as suas dúvidas. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não achei um vídeo que seja tão completo dentro da plataforma do YouTube ou até mesmo qualquer outra plataforma em vídeo que traga justamente esse assunto sobre as GPUs de forma tão ampla e tão vasta, no sentido assim de trazer quais são compatíveis, quais não são, quais são os modelos. Geralmente o pessoal acaba fazendo review de uma placa que é compatível, ou às vezes faz uma recomendação de 2, 3 placas. Então a minha ideia foi trazer justamente um leque gigantesco de placas que são compatíveis, de placas que não são compatíveis, de placas que são recomendadas e de placas aí que não são recomendadas. E como essa lista aí é super grande, eu deixo e reforço que elas estão na descrição desse vídeo aqui. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!